Então vamos lá. Primeiro, o livro de Provérbios, ele pertence à literatura sapiencial do Antigo Testamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pertence a um grupo de livros de sabedoria. E Provérbios, ele é um livro de sabedoria prática, de ditos populares para a vida cotidiana. Então é uma compilação de ditados populares, mas aqueles ditados que, de algum modo, eram princípios verdadeiros da vontade de Deus, da palavra de Deus, de um direcionamento para uma vida saudável perante o nosso Senhor. Além disso, o livro de Provérbios ele tem paralelismos, olha que palavra bonita, é bom para pôr no nome de filho. Sinonímicos, o que é isso? O segundo membro do verso repete a ideia do primeiro de forma equivalente. E aí a gente vê isso em alguns versículos de Provérbios, principalmente o que a gente usou na semana passada. Nós também temos, no livro de Provérbios, paralelismos antitéticos. O que é isso? O segundo membro do verso apresenta uma ideia oposta ao primeiro, criando um contraste. A gente também viu nas mensagens passadas alguns desses versos. E tem também o paralelismo sintético progressivo. Segundo membro, ele expande a ideia do primeiro, fornecendo um desenvolvimento lógico. É um dos que a gente vai utilizar no dia de hoje. Além disso, é bom a gente mostrar aqui um pouco do contexto histórico e a composição de Provérbios. Provérbios é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, Provérbios 1:1 mostra isso, mas também inclui contribuições de outros sábios, como Agur, Lemuel. Isso está em Provérbios 30 e Provérbios 31. E essa obra ela foi compilada ao longo de séculos, refletindo diversas fases da tradição sapiencial de Israel. Então, quis só trazer algumas coisas novas, aquilo que eu ainda não tinha dito nas mensagens passadas. Hoje, a gente vai ler Provérbios 4:23. E talvez esse versículo seja um dos mais conhecidos versículos de Provérbios. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Até aí, vamos orar mais uma vez, pedindo para Deus falar conosco por meio dessa mensagem. Pai Santo, ministra ao nosso coração, nos guia, nos ensina, nos direciona. Deus, que a gente possa, por meio da Tua palavra, crescer em intimidade contigo, crescer, Deus, no conhecimento de quem o Senhor é e crescer, Deus, de modo prático na nossa vida cotidiana, para que o nosso amor pelo Senhor e a nossa vida diária reflita a Tua glória. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vivemos em um tempo, ou em tempos, onde a saúde física e a saúde mental, elas são amplamente discutidas. Mas nós muitas vezes negligenciamos a nossa saúde emocional. Prova disso é a quantidade de gente vivendo com ansiedade, com angústias, com síndromes do pânico, com doenças emocionais de diversos níveis. E o coração, na Bíblia, ele representa o centro do ser humano, suas emoções, pensamentos e decisões. O sábio Salomão, ele nos instrui a guardar o coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. A nossa cultura, ela tem traços semelhantes a utilizar o coração como fonte de emoção. Mas aqui, a palavra coração, ela não tem a ver apenas com as emoções, mas também
com as nossas decisões, fruto das nossas emoções, fruto do nosso pensamento, fruto da nossa escolha diária de vida. É por isso que Salomão está trazendo um alerta para os seus ouvintes. Ele está dizendo, se tem algo que você precisa guardar, é o coração. Porque o coração ele é inclinado a tendências. O coração é inclinado aos impulsos. O coração é inclinado às sensações. Perceba, não há como a gente controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mas há como nós controlarmos o que fazer com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Por isso é tão importante nós guardarmos o coração, porque se nós não guardarmos o coração, as nossas atitudes serão rapidamente escolhas das nossas inclinações de emoção, inclinações de pensamento. Se nós formos parar para pensar, uma geração anterior à nossa era uma geração conhecida pelo conhecimento. Era uma geração que buscava sempre aprender, sempre se desenvolver. A geração passada, alguns estudiosos chamam ela de a geração Prometeu, que era o Deus do conhecimento. Mas ao falar da geração atual, eles chamam da geração Narciso. Enquanto a geração anterior buscava conhecer, buscava crescer, buscava o progresso, a geração atual espera que o mundo gire ao redor de si mesmo. Espera que o seu patrão entenda quem você é, os seus dilemas de vida, o seu histórico, o que está acontecendo no seu dia a dia e se molde a você. A gente espera isso do nosso cônjuge, a gente espera isso dos nossos filhos, a gente espera isso dos nossos amigos. A gente quer que o mundo mude por nossa causa, para atender às nossas demandas, para atender os nossos sentimentos, as nossas sensações. É por isso que agora a gente tem em Santos, olha como que nós somos privilegiados. Em Santos existe a maior comunidade Therian do Brasil. E os encontros nacionais dos Therians acontecem aqui em Santos. Para quem não faz ideia do que é Therian, são as pessoas que acham que são animais. Olha que legal, Santos está em número 1. Ó, para quem fala que Santos não tem em primeiro lugar nada, ó, estamos em primeiro lugar. Por que essa geração, aquele que se sente uma formiga pode ser uma formiga, aquele que se sente uma raposa vira uma raposa? Porque agora a nossa geração é uma geração que, se eu sinto que eu sou, eu posso ser. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas existem salas em São Paulo para pessoas adultas que querem ser bebê. Então elas vão lá, colocam suas fraldas, colocam sua chupeta e fica brincando numa sala preparada para um adulto criança. E você precisa respeitar. Porque se a pessoa sente que é, ela o é. É uma geração totalmente voltada para as sensações, uma geração narcisa, uma geração que se eu quero, se a minha inclinação é para, assim eu devo ser, e que todos se adequem ao meu modo de ver e de viver. Por isso, mais uma vez, o conselho de Salomão é tão atual. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, porque se você não guardar o coração, as suas inclinações são pecaminosas, as suas inclinações são destrutivas e autodestrutivas. Se o nosso coração está contaminado com mágoas, ressentimentos, pecados e influências destrutivas, isso afetará o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Uma pergunta então, como podemos proteger o nosso coração e mantê-lo saudável diante das adversidades? De que modo você tem cuidado do seu coração? E talvez uma outra pergunta caiba aqui. Do que
você tem alimentado o seu coração? O que você tem oferecido ao seu coração para que ele possa ser alimentado, para que ele possa ser suprido? As pessoas ao seu redor vão descobrir pelo que você tem alimentado o seu coração. E a forma de descobrir é muito fácil, porque a Bíblia nos mostra como descobrir. A Bíblia fala, da boca fala o que está cheio o coração. Então, se você quer saber uma coisa que a pessoa alimenta, uma coisa que a pessoa tem nutrido o coração, basta perceber sobre o que ela tem falado. Basta perceber o que ela tem postado nas redes sociais, basta perceber quais são os temas que dominam sua mente e coração. Na conversa entre amigos, na conversa familiar, no ensinamento aos filhos, de modo geral. Agora, se o coração é o centro da vida e dele procede as fontes da vida, a gente precisa perceber que, em primeiro lugar, o coração define as nossas decisões. Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. As nossas escolhas e atitudes são reflexos daquilo que habita o nosso coração. Então, se você tem falado palavras nocivas, muito provavelmente é porque você tem alimentado coisas destrutivas no seu coração. É porque você tem alimentado a sua mente e coração com vídeos, séries, programas, conversas do dia a dia, daquilo que você tem proferido. E se a nossa boca e se o nosso coração define as nossas decisões, a pergunta passa a ser: de que modo que as minhas escolhas podem melhorar? De que modo que eu posso ser um marido melhor? De que modo que eu posso ser uma esposa melhor? De que modo que Cristo possa ser refletido na criação dos meus filhos? Na minha conversa entre amigos? De que modo que essas coisas podem acontecer? Hoje a gente se surpreendeu, na verdade a Thalita me contou, e isso me alegrou muito o coração, porque tinha uma menina na nossa área comum lá que estava fazendo muita birra, e uma das birras que ela estava fazendo é porque a toalha do Samuel era maior do que a toalha dela. Aí o Samuel pegou e falou assim: não, então faz assim, deita na minha. E começou a conversar com a menina, a brincar com a menina, e ele falou assim: agora eu preciso ir para a igreja. E a menina não estava brincando com ninguém, só o Samuel conseguiu brincar com ela. Aí ela virou para a mãe e falou assim: eu posso ir na igreja dele? Eu achei isso tão bacana, porque é aquilo que a gente tem pregado sobre nós sermos um testemunho do Evangelho. E o meu filho hoje foi um pouco desse testemunho do Evangelho, onde a amiguinha falou: eu quero ir na igreja dele, eu quero conhecer um pouquinho mais. Aí a mãe falou: hoje não, deixa para outro dia, como pais fazem quando o filho quer comprar algo no shopping. Na volta a gente compra. Não é por aí? Segundo, o coração como fonte da vida espiritual. Mateus 5,8, Jesus disse: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Um coração impuro nos afasta da presença de Deus, enquanto um coração purificado nos aproxima dele. Agora, como nós temos um coração purificado ou um coração impuro? É interessante porque, e aqui eu não estou trabalhando a questão da graça salvífica, mas eu estou trabalhando uma questão de relacionamento com Deus. Em em Gálatas 5, Paulo vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. E ali, o que muitos teólogos fazem, e eu quero me apropriar dessa analogia, seria uma briga de lobos. E a pergunta é: qual lobo vai vencer? Um lobo negro ou um lobo branco? E a resposta sempre será: aquele que você alimentar mais. Porque o lobo, sem o alimento, ele é fraco. Às vezes, nós falamos que nós queremos mais de Deus, mas nós não o buscamos. Nós falamos a respeito de Deus, mas a nossa vida devocional está fragilizada. Nós falamos a respeito de Deus, mas as nossas prioridades são outras.
são marcas do passado, são traumas que a gente ainda não lidou com eles, são coisas que ainda afetam o nosso coração e, de modo direto ou indireto, nos afastam de Deus. Passa a dominar o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. Desse modo, um coração puro nos aproxima do Senhor. Um coração que coloca Deus no centro da nossa vida. Coloca Deus como o elo do nosso casamento. Coloca Deus como o ser primordial pelo qual eu vou ensinar o meu filho a crescer. Deus passa a ser o condutor do meu trabalho e das decisões que eu vou tomar no meu trabalho. Quando essa chave vira na nossa mente, a gente começa a buscar um coração puro. A gente começa a buscar um coração quebrantado. A gente começa a repriorizar a dinâmica da vida. Mas o coração também pode ser enganoso. Jeremias 17:9 vai declarar o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós precisamos estar atentos para não confiar apenas em nossos sentimentos, mas sim na verdade da palavra de Deus. É interessante porque eu nunca vi Deus dizer não para uma oração de um jovem apaixonado. Você já viu Deus falar não? O jovem, ele e a menina estão orando para namorar. Eu nunca vi. Ele tem lá seus 16, 17 anos, e aí Deus fala para os dois: não, não é o momento, não é a hora. Eu nunca vi isso acontecendo. Sempre Deus responde como sim. Eu lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu estava num acampamento e era muito forte aquela música, para a direita, para a esquerda e tal, tal, tal. Aí tem uma parte da música que é, onde eu colocar as plantas dos meus pés, possuirei. Gente, sem mentira nenhuma, a hora que essa parte cantou, o menino virou na menina e fez assim, ó. Deu-lhe um pisão no pé dela, ó. Que isso, ele? Tô tomando posse. Essa é uma cultura onde o meu coração passa a ser o meu Senhor e eu tento encaixar Deus na lógica sentimental que eu tenho. Viralizou aí um vídeo de um pastor dizendo assim, se Deus te permitiu tocar, se Deus te permitiu olhar, se Deus te permitiu sonhar, se Deus não sei o quê, então você vai ter. Essa é uma lógica satânica. Essa é uma lógica que prepara pessoas mimadas para um Deus banana, subserviente. É o famoso gênio da lâmpada mágica, que está simplesmente à sua disposição para fazer a sua vontade porque você é o centro do mundo. Quando a gente olha para as Escrituras, não é isso que a gente vê. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o Filho unigênito de Deus orando e falando assim, se possível, afasta de mim a cruz. Se possível, afasta de mim a morte. Se possível, afasta de mim a humilhação. Se possível, afasta de mim a dor. Se possível, afasta de mim a sua ira que vai pesar e vai me tragar e vai me engolir. Se possível, afasta de mim o pecado da humanidade que vai me destruir. Entretanto, não seja feito o que eu quero. Seja feito o que o Senhor quer. E ele vai para a cruz. Ele é morto na cruz. Ele é humilhado na cruz. Porque ele não permite que a inclinação pecaminosa e enganadora do seu coração tome conta. Opa, ele não tem isso. Mas a tentação que estava vindo sobre ele, ele não permite que essa tentação o envolva. Ele não permite que essa tentação o engula. Ele não permite que essa tentação envolva o seu coração a tal ponto para que ele, a palavra é sucumba? Acho que é, né? Sucumba a esses desejos. A gente precisa estar atento para que o nosso coração não nos leve por caminhos tortuosos.
não nos leve por caminhos perigosos. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Agora, por que proteger o coração? Primeiro, por que não? Como proteger o coração? Primeiro, filtrando o que entra nele. Filipenses 4:8 vai dizer o seguinte: tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for louvável, de boa fama, se alguma virtude há, que isso esteja presente no seu coração, que isso seja buscado por você, que isso seja o norteador da sua vida. Então, você quer cuidar do coração? Você quer proteger o seu coração? Comece buscando coisas que agradem a Deus. Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Nós devemos evitar influências negativas que corrompem a nossa fé e que corrompem a nossa vida com Deus. Jesus, ele disse na oração sacerdotal: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A gente está no mundo e esse mundo é caído. Esse mundo vai militar contra nós, vai nos perseguir, vai de algum modo tentar nos envolver e nos arrastar. Mas a gente precisa, estando no mundo, ao invés de ser influenciado por ele, influenciá-lo com a luz do Evangelho. Segundo, como que a gente pode proteger o coração? Vigiando contra o pecado e contra as mágoas. Efésios 4, 31 e 32 nos instrui a abandonar a amargura e a perdoar uns aos outros. Às vezes a nossa vida está estagnada, às vezes a nossa vida está adoecida, porque tem traumas no nosso coração, porque tem situações no nosso coração que não foram resolvidas. E a gente tenta tampar o sol com a peneira. A gente tenta fingir que o elefante que está no meio da sala ele não existe. Às vezes, a gente tem problema no nosso casamento, porque um já pediu perdão para o outro, mas ainda não resolveu isso dentro do coração. Ainda não resolveu isso no dia a dia. Perdoou da boca para fora, mas não lidou com a situação. Nós vivemos uma sociedade que na sua grande maioria se diz cristã, mas que no seu dia a dia tem sido conduzida por outros deuses, que no seu dia a dia tem priorizado outras coisas, pessoas, situações que não são o Senhor. E por conta disso, elas têm sido dominadas por caminhos escorregadios. O coração ressentido, ele se torna um terreno fértil para a destruição espiritual. Em terceiro, como que a gente pode proteger o coração? Guardando ele com a palavra de Deus. O Salmo 119:11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia é o nosso maior escudo contra a contaminação espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As suas crenças, as suas ideologias, as suas buscas, a sua orientação de vida, a sua busca profissional precisa estar submetida ao Evangelho, precisa estar submetida à vontade de Deus. Nós não fomos chamados para dar a nossa opinião a respeito de determinado assunto. Nós fomos chamados para ouvir qual é a opinião de Deus a respeito de determinado assunto e nos conformarmos e nos submetermos a essa opinião. Não é você que deve ou não achar como uma mulher deve se portar no casamento. Não é você que deve achar ou não como um homem deve se portar no casamento. Não é o seu histórico de vida ou aquilo que a sua família disse que deve nortear como você cria seus filhos. Não é o seu PhD que vai nortear como você deve lidar com a sua vida profissional. Mas você precisa buscar os princípios normativos de Deus
para cada área da sua vida e se submeter a esses princípios. Sabe por quê? Alguém aqui, em algum momento da vida, já chegou e falou assim: eu não acredito na lei da gravidade, portanto vou mostrar para todos que ela não existe. Subirei no 20º andar do meu prédio e pularei e voarei como uma borboleta. Se você fizer isso, você pode até não crer na gravidade, mas ela colocará sua força sobre você. Em poucos segundos, você fará parte do asfalto. O mesmo é válido para as normativas para a nossa vida. Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa perdeu uma mala com um monte de dinheiro, se eu não me engano era 10 mil, e uma pessoa super pobre foi lá e entregou a mala. E isso repercutiu nas redes sociais. O Ronaldinho Gaúcho foi lá e deu um dinheiro para o rapaz. Um monte de gente se comoveu com a situação. Eu fico pensando, a que ponto nós chegamos para que a honestidade seja algo assim tão raro que as pessoas precisam bater palma para uma pessoa que foi honesta? Talvez nós estejamos colhendo uma sociedade anárquica porque nós abandonamos as normativas de Deus para como viver em sociedade. É interessante porque a gente abandonou Deus da escola, a gente tem abandonado Deus do cenário público, a gente tem abandonado Deus das nossas instituições e um novo Deus passou a dominar. Porque, segundo Nietzsche, quando o homem matou Deus, ele solenemente tomou o seu lugar. E o que a gente vê nos dias atuais são homens e mulheres lutando para serem deuses. E aí, toda a lógica do relacionamento é pautada no eu, é pautada no meu coração. Se eu acho que assim deve ser, assim será. Se eu acho que ter relacionamentos abertos com um monte de pessoas é o correto, eu vou trazer uma palavra bonita para que isso seja normatizado. Então agora não é mais orgia, agora é poliamor. Olha que bonito. E eu vou normatizando essas coisas. E eu vou deixando isso como um cenário comum, como um cenário belo. Eu tento normatizar isso por meio da arte, eu tento normatizar isso por meio da mídia, eu tento normatizar isso em cada área social para que isso seja amplamente divulgado e as pessoas comecem a aceitar isso como uma verdade. Só que, se os meus relacionamentos são pautados na palavra de Deus, o certo é certo, ainda que todo mundo esteja errado. E o errado é errado, ainda que todo mundo esteja errado. A gente precisa perceber isso e caminhar guardando o coração, porque dele procede as fontes da bênção. E em quarto, mantendo um relacionamento íntimo com Deus. A oração e a comunhão com o Espírito Santo nos fortalecem para resistir às tentações e influências nocivas. Provérbios 3, 5 e 6 nos chama a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Se você se basear apenas na sua intelectualidade, você vai perceber gaps na sua forma de ver e de viver a vida. Você vai perceber gaps no modo como você lida com o seu casamento, com a criação dos seus filhos. Eu estou lendo um livro de uma... Ela estava no Legado Cristão e ela escreve muito sobre governança, sobre criação de filhos. O nome dela é Irene alguma coisa. E o livro deve estar até na minha mochila, depois eu posso mostrar para vocês. Cada capítulo que eu vou lendo sobre criação de filhos, eu falo assim, como eu estou longe de criar filhos conforme os princípios bíblicos. Como eu preciso repensar a minha criação de filhos. Isso tem mexido muito comigo, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente aprendeu, se a gente aprendeu e está há tanto tempo no nosso coração, esse deve ser a verdadeira direção bíblica
para essa conduta. Mas quando a gente vai se debruçando, meditando um pouco mais na palavra, aprendendo um pouco mais, a gente vai percebendo novos caminhares. Sabe quais são os benefícios de um coração guardado por Deus? Primeiro, paz interior e direção na vida. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É interessante. Isso está em Isaías 26:3. E se a gente for perceber, o que o profeta está nos dizendo é que aquele que caminha com Deus, ele pode até passar por caminhos tortuosos, ele pode até passar por caminhos perigosos, por situações hostis, mas a palavra dele vai sempre trazendo tranquilidade, mesmo em meio à angústia. Ontem, no grupo pequeno, uma pessoa compartilhou com a gente que ela estava numa situação difícil, mas ela passou por aquela situação com paz, porque o Espírito Santo estava conduzindo, porque ela sentiu Deus conduzindo a vida dela. Como isso faz toda a diferença? A diferença de nós para os não cristãos não é que nós somos melhores, não é que nós somos mais capazes, não é que a gente é diferente, mas é que a graça de Deus, ao repousar sobre nós, nos transforma de tal modo que nós nos tornamos irreconhecíveis daquilo que a gente era no passado. Além da paz e direção na vida, nós passamos a ter relacionamentos mais saudáveis. Um coração purificado por Deus é capaz de amar e perdoar como Cristo nos ensinou. Repare, cada vez mais a nossa cultura tem falado de amizades como networking. Já percebeu? Às vezes você está conversando com uma pessoa, aí ela fala a profissão dela, o outro muda. Porque, opa, aqui existe uma possibilidade de networking. O linguajar muda, a postura corporal muda, o jeito de falar muda, porque a gente enxerga a vida e a gente enxerga o outro como uma possibilidade de crescimento pessoal. E o que a Bíblia nos ensina é para que a gente possa servir ao outro, que a gente possa cuidar do outro. Então não é o que o outro tem a oferecer, tanto é que essa é a pergunta dos fariseus para Jesus: quem é o meu próximo? E a parábola de Jesus nos mostra não quem é o nosso próximo, mas você é próximo de quem? A quem você está disposto a servir? A quem você está disposto a cuidar? E a parábola do bom samaritano é um choque de realidade tão grande que seria mais ou menos assim: para os bolsonaristas, Jesus está dizendo, um petista estava passando pela rua e cuidou do. E para os petistas, Jesus estaria dizendo assim, o Bolsonaro passou pela rua e cuidou do enfermo, do ferido. Era algo tão grande que os fariseus olham e falam assim, um samaritano fazendo isso? Ou então para os religiosos seria assim, e aí o pessoal da Assembleia de Deus passou e virou a cara, logo depois passaram os batistas e também viraram a cara, e os presbiterianos estão assim, né? Aí no fim ele fala assim, e aí um presbiteriano, presidente disso, daquilo outro, passou e virou a cara. Mas aí de repente chegou um ateu e cuidou, e serviu, e amou. Aí ele vira e fala assim para todos, então vocês assembleianos, batistas, presbiterianos, amem e sirvam como o ateu fez. É isso que Jesus disse para os fariseus. Esse é o tamanho do escândalo de caminhar com Cristo. É para esse tipo de relacionamento que Deus está nos chamando. Terceiro, é ter uma vida frutífera espiritualmente em Cristo. João 15,5 disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Somente Cristo é capaz de transformar o nosso coração e mudar o nosso modo de ver a vida. Quando nós guardamos o nosso coração, ele se torna um canal de Deus para orientar a nossa vida. Reparem o seguinte, somente em Cristo. Sabe por quê? Porque foi Cristo
quem deu a vida dele para nos resgatar. Foi Cristo quem nos tirou do deserto, nos tirou do exílio, nos tirou da escravidão, nos tirou das trevas, nos tirou da morte. É por isso que ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não está falando, eu sou um caminho, e tem vários. Todo mundo vai a Deus. Deus ama todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. O que ele está dizendo é, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou aquele capaz de transformar corações. Eu sou aquele capaz de transformar vidas. Você quer ter um coração transformado? Vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ele veio para revelar a glória do Pai, estabelecer o reino na terra e assim conduzir o coração de homens e mulheres ao centro da vontade de Deus. Sabe o que a sua empresa precisa? Ela não precisa de estratégias para alcançar mais gente. Ela não precisa de um coach para poder ajudá-la a estabelecer relações melhores. Em última instância, o que as pessoas estão precisando é de um coração transformado por Cristo, para que as relações possam ser mais saudáveis, para que a sinergia dentro de uma empresa possa melhorar. Sabe o que a nossa sociedade precisa? Não é de um novo político que desponte. A nossa sociedade precisa da graça e da misericórdia de Deus, de homens e mulheres dispostos a amar e servir e apontar para Cristo como Salvador. Ele é o único Messias. Ele é o único Rei soberano. Todo o restante perto dele é uma cópia desconfigurada de quem ele é. Então, para a gente terminar, o coração é a fonte da nossa vida espiritual, emocional e moral. Se não protegermos, permitiremos que influências destrutivas corrompam a nossa comunhão com Deus e a nossa jornada cristã. A pergunta que a gente tem que fazer hoje é a seguinte: o que tem habitado o seu coração? O que você tem cultivado nas suas relações? Quando você está quieto, o que você tem buscado? No seu tempo livre, o que você tem alimentado? Que possamos tomar a decisão de guardar o coração diligentemente, buscando a Deus e enchendo-nos de Sua palavra, evitando tudo aquilo que possa contaminá-lo. Somente assim nós viveremos uma vida plena e frutífera diante de Deus. Para a gente fechar, você tem guardado o seu coração como Deus ordena? Há algo que precisa ser limpo ou retirado do seu coração hoje? Peça a Deus que examine e purifique o seu coração, para que ele seja um solo fértil para a sua vontade. Que Deus nos ajude a guardar o coração, pois dele procedem as fontes da bênção. Vamos orar?